Então, meus irmãos e irmãs que estamos nessa conversa, eu tenho um diagrama já montado na minha mente, né? Faz tempo, então eu acho que o eterno, o verdadeiro eterno, o que criou tudo e todos, é um ser totalmente diferente, né? Um supremo, alfa, ômega. Então existe uma linha, uma linhagem, isso, eterno, linhagem de Yahvé, né? Javé lá, né? E chega até a linhagem de Jesus, né? Conforme estão falando. Nessa linhagem final que houve essa interrupção dessa agenda. Então eu penso que nessa primeira fase, né? A fonte de tudo, antes do tempo, eterno, o verdadeiro supremo é o Alfa e o Ômega, né? Criador de tudo do universo. Então ele criou esse Deus, né, que chamamos aqui que é de criador dessa dimensão, dessa terra, entendeu? O que chamamos de próprio Yahvé, né? Javé, algumas pessoas chamam. É uma criação de eterno, só que um Deus que ele tem o mesmo, não tem o mesmo poder, né? Ele tem poder, mas ele é o fraternal do eterno, ele é criador dessa nossa realidade hoje aqui, né? Criadores dos humanos também. Uma linhagem, né? Não é criadores dos humanos, uma criador de uma linhagem que ele criou para pôr aqui para ser fazer o que ele queria, de acordo com como ele quer as coisas, entendeu? Então a linhagem de Yahvé, até tem o nome dele em hebraico aqui, que normalmente nem os judeus falam, né? Porque é um nome sagrado, muito sagrado. Então essa linhagem é marcada, né? Por uma origem genética, assim, resultante de interferência não humana, né? Então essa linhagem quer dizer o que? Que é esses personagens que ele colocou aqui na Terra, baseado nessa agenda dele, ele se passa por um Deus eterno, podemos falar como demiurgo, se passando pelo eterno, mas ele tem um poder imenso, um controlador nessa plano terrestre, neste mundo. Então a origem de uma interferência humana e não humana, essas linhagens é parte de criação dele, que ele iniciou com Adão, que foi o primeiro desta linhagem, né, que ele criou, que é um fraternal dele, metade divina e metade humana. Depois veio Sete, Enos, Cainã, Malaléu, Jaré. E Enoque foi o sétimo patriarca escolhido por Javé, para apresentar a agenda ao mundo, né? Dar continuidade. Daí Matusalém, Lameque, Noé. Esses foram a linhagem direta de Javé, né? Então eles não tinham só uma DNA, posso dizer, humano. Tinha um DNA divino com humano, para poder viver na Terra, né? Até porque eles, que nem Adão, 930 anos viveu, e Noé 600 poucos, e os restantes depois deles 40, 50, 60 anos, não tinham capacidade de viver mais que isso. Então é sobrenaturais, né? E Moisés, ele vem dessa linhagem, não diretamente, ele vem de uma árvore geológica, né? Então ele é considerado parte de Moshe, que fala, né? Moshe, que salvou os judeus da escravidão do Egito, né? Então ele é um patriarca, patriarca que veio dessa genealogia de Adão, Sete, Noé. Então ele era descendente, né? Descendente de Noé através de seu filho Sem. Então, entanto, a distinção entre a linhagem de Javé e Yahvé, né, é focado nos 10 patriarcas.
Mas Moshe, né, ele vem da linhagem, né, já genealógica, no caso, raça humana. Então, até lá em segundo a Bíblia, né, em Êxodo 6, lá, 16, 20, Números 26, 52, 59, Moshe pertencia à tribo de Levi, né? E o nome Javé é o nome dado ao Deus da Bíblia, né? Conforme sabemos, a Bíblia é fundamentada muito vem de uma linhagem hebraica, né? Também tem alguns trechos da Torá no Velho Testamento. Se for estudar a Torá, vários textos estão na Bíblia, né? Traduzido da Torá para a Bíblia. Então, a linhagem aconteceu, a linhagem de Adão e Noé antecede o dilúvio, né? Porque Javé é um Deus recetador. Ele mesmo diz na Bíblia que ele confirma que existem outros deuses. E realmente existe. Só que ele, como é o dominador deste mundo, dessa nossa realidade que ele moldou, ele só quer que ele seja ele adorado. Entendeu? Até porque cada vez que o povo se distorcia dessa adoração, ele fazia um reset, né? Como foi o dilúvio. Então, a humanidade, depois desse dilúvio, ela foi repovoada pelos 3 filhos de Noé, né? Que é Sem, Cã e Jafé. Então, todos os israelitas ali, incluindo Moisés, são considerados descendentes de Sem. E termo semitas, né? Então, portanto, era assim, né? Descendência direta de Noé é consequentemente de Adão, né? É uma linhagem. Não diretamente, que eles eram diferentes, né? Eles viviam bem mais, mas ele faz parte dessa linhagem. Então, se baseando nisso, a linhagem de Yahvé se refere a um grupo específico de seres com intervenção não humana, né? Que são os primeiros patriarcas. Na verdade, ele se encerrou lá em Noé. Se for ver bem, ele se encerrou em Noé. Então, a versão bíblica tradicional, Moisés pertence, né, à linhagem genealógica, mas a sua função como líder e mediador na lei não como um dos 10 patriarcas originais, que realmente é da linhagem de Yahvé, né? Javé, no caso. E ele recebeu a agenda de Javé, né? Yahvé escolheu ele para uma agenda no Monte Sinai. Então, tudo tem uma história, né, que tem que ser bem estudada e confrontada com informações que até foram perdidas ou escondidas, né, em algum lugar, né, porque diz que tem um lugar aí que tem muitas coisas escondidas, lá no Vaticano, principalmente. Então, nossa visão, se não há interferência humana, é um fato limitador, né, que podemos dizer. Mas podemos argumentar que Moisés não possuía a genética direta, né, dos 10 patriarcas pré-diluvianos. Na verdade, explicando novamente, ele seria descendente dessa genealogia. Mas não portador, né? Não portador da mesma agenda de Enoque, no caso, né? Um exemplo que Yahvé destinou a Enoque, né? Mas sim a uma outra agenda, né? Porque ele já mudou os planos de Yahvé, né? Então, se formos entender, né? Moisés era assim da linhagem, né? Que se estende a Adão 7, não é? E podemos também verificar que diferencia muitas coisas, né? De propósito, no caso.
propósito de Enoque lá que era o 7º patriarca lá. Tinha uma diferença, né, do propósito de Moisés, né, no caso o mediador da lei, né? Moisés é o mediador da lei. Então existem essas diferenças de característica entre eles, com funções diferentes. Eram funções diferentes dadas por Yahvé em determinados tempos, né, diferentes, e conforme a situação que se moldando aqui no nosso mundo. Então essa nova fase de relação com Yahvé, com a humanidade, né, dentro da lei, né, que ele criou as tábuas da lei que a humanidade deveriam seguir, aquelas leis que Moisés mostrou no Monte Sinai, né. Em seguida disso não foge, né, o nascimento de Jesus, né. O nascimento de Jesus não continua com a agenda que Yahvé queria, né? Yahvé queria. Sua missão era oposição a esse pensamento controlador. Então, o nascimento de Jesus foi início de uma missão contra o sistema terreno e a agenda estabelecida lá atrás, né? De qualquer situação, resete, né? Mata tudo. Assim que funciona. Com Yahvé, né, que é o nosso Deus, que é poderoso, e não podemos falar nada contra ele, porque ele é um Deus, né? E existe também muitos confrontos de mensagem antissistêmica, né? A interceptação aí que podemos falar no sistema terreno aqui, de seus agentes, foi o que aconteceu, o quê? Que Jesus era contrário a esses pensamentos desses agentes que tem essa agenda aí arcaica, né, que os pré-diluvianos receberam, e ele não concordava com essa situação. Então esses que se juntaram, igual hoje, né, política, religião e governo, todos estão andando junto, alienando um sistema para controle mental de todos, né? Um sistema yavético, posso dizer, né? Os países, né, que tem esses sistemas, eles vêm derrubando tudo, resetando tudo, não tem uma sabedoria igual Jesus, o mestre, que veio aqui e tentou impor na cabeça deles, mas não tinha jeito, eles não entrava nada na mente deles. O negócio era controlar. E vendo isso, eles deram fim, né, a Jesus, porque era um opositor ao pensamento. Então, se for bem, o fim da agenda estabelecida foi encerrada por meio de Jesus. Mas só que, como eles mataram Jesus, os governantes continuaram até hoje a agenda. E na verdade vão cumprir, né, essa agenda. Estão cumprindo sempre. Até os dias de hoje, alienando mentes fracas de pessoas aí ao redor do mundo. Acho que até 99,9%.